Meus amigos, eu fiz este vídeo com o objetivo de explicar um pouco sobre a RCC, Renovação Carismática Católica. Vocês sabiam que a Renovação Carismática Católica é um movimento surgido na Igreja Católica dos Estados Unidos? Sabiam? Surgiu nos Estados Unidos em meados do ano de 1960. A intenção da renovação carismática, presta atenção, seria incorporar na missa tradicional católica, elementos oriundos do movimento pentecostal protestantismo. Pentecostal protestante, pode ser falado. Movimento pentecostal protestante. O movimento da renovação carismática, sendo um movimento eclesial da Igreja Católica Apostólica Romana, podemos afirmar que é um movimento que se espalhou por todo o mundo, esse movimento do catolicismo. A renovação carismática católica ajudou a diminuir a queda do número de católicos que frequentavam as missas, ou as santas missas, como alguns padres falam. Quem foram os fundadores da renovação carismática católica? Foram 3 pessoas. Basicamente 3 pessoas. William Story, Ralph Heifer e Pat Mansfield. 3. William Story, Ralph Heifer e Pat Mansfield. Os carismáticos católicos têm grupos de oração, vocês sabiam? Onde os fiéis se reúnem semanalmente para rezar e partilhar de sua vida espiritual. Uma forte pregação dos carismáticos é sobre o pecado. Interessante. Para eles, os carismáticos, o pecado é uma ação contrária à vontade de Deus. Uma ação contrária à vontade de Deus. Isso se constitui pecado. E a fonte de todos os males. De todos os males existentes na terra. E a Eucaristia, que é o sacramento com a hóstia, a Santa Eucaristia, contém a presença real de Jesus Cristo, de acordo com a visão carismática. Os carismáticos enfatizam que os dons do Espírito Santo, ou os carismas, assim como também são considerados em algumas denominações cristãs ou denominações pentecostais, são dons que fazem ou que foram concedidos, dons que foram concedidos aos cristãos para quê? Para fortalecer a igreja. Tais dons são descritos no Novo Testamento. Esses carismas, esses dons do Espírito Santo. Nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos também capítulo 12 e também em Efésios capítulo 4. O que seriam esses dons do Espírito Santo? E por que são concedidos? Vamos entender isso. Os dons são as graças de Deus que nos auxiliam para crescermos e nos desenvolvermos na virtude e perfeição de uma vida cristã. São eles: conselho, entendimento, fortaleza, sabedoria, piedade, ciência e temor a Deus. Segundo a teologia da Igreja Católica, toda pessoa recebe o Espírito Santo
por ocasião do sacramento do batismo. Por ocasião do sacramento do batismo, de acordo com o catecismo católico, toda pessoa recebe o Espírito Santo. Ele seria uma renovação, esse Espírito seria uma renovação do contato com Deus que fora adquirido originalmente pelo batismo sacramental. É um auxílio para uma vivência da fé mais próxima da anunciada no Evangelho. Se você participar de uma missa da renovação carismática, suponhamos que você vai numa capela e participa de uma missa da renovação carismática, você vai perceber alguns detalhes, alguns elementos do pentecostalismo protestante. Tem muito do pentecostalismo protestante, como orações em línguas, falar em línguas, liturgias animadas, encontros pessoais com Cristo. Apesar de suas origens ecumênicas, alguns de seus adeptos brasileiros, aqui do Brasil, alguns dos seus adeptos que eu conversei aqui do Brasil, alegam que no Brasil o movimento carismático teria também intenção de contribuir para reduzir o ritmo de queda no número de católicos no país, porque tem tido uma queda acentuada. E o objetivo dos carismáticos, no maior país católico do mundo, que é o Brasil, seria reduzir esse número de queda, que se iniciou principalmente com a reforma litúrgica, vocês sabiam? E com o Concílio Vaticano II. Tudo começou aí. Vocês sabiam que a figura da pomba do Espírito Santo, aquela figura da pomba do Espírito Santo, por ocasião do batismo de Jesus, constitui o símbolo da renovação carismática católica? Sabiam? A sede mundial da renovação carismática é o Vaticano, em Roma, é lá no Vaticano. A sede mundial. Nunca se esqueçam que a prática da renovação carismática católica, de acordo com seus membros, eu estou falando de acordo com seus membros, baseia-se na experiência pessoal com o amor de Deus pela força do Espírito Santo, juntamente com seu Deus. Olha que coisa interessante. A renovação carismática católica traz de volta as experiências de oração espontâneas da igreja primitiva, que aconteciam na igreja primitiva, que seriam as comunidades dos Atos dos Apóstolos. Assim, seus membros fiéis oferecem uma abordagem querigmática, no intuito de tornar conhecida a cultura de Pentecostes, relembrando a igreja primitiva que aconteceu no Pentecostes. A renovação carismática católica procura ensinar seus membros a ter uma vida consagrada e religiosa nas diversas novas comunidades de vida e aliança que saíram do berço da renovação carismática. Hoje o movimento carismático contabiliza mais de 200 milhões de adeptos pelo mundo todo. 200 milhões. Um dos ensinamentos muito difundido pelos carismáticos católicos é que o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, é o Espírito Santo, habita dentro de cada ser humano. O Espírito Santo é descrito como conselheiro, consolador ou auxiliador, também como defensor, paráclito. O que os RCC seguem? O que a renovação carismática católica segue? Em termos de doutrina, eles afirmam seguir a Bíblia, somente a Bíblia. Também segue o catecismo da Igreja Católica e as demais diretrizes da Igreja Católica. Eles falam que segue isso. A Bíblia, o catecismo da Igreja e todas as demais diretrizes da Igreja Católica. Entre elas, os dogmas. Já fixado no catolicismo romano, como, por exemplo, a crença na intercessão dos santos, também eles acreditam. E a honra a Maria, a Mãe de Deus, que é um ponto forte.
nas reuniões chamadas grupos de orações, entre aspas, nos encontros e retiros, a grande prática de músicas de louvor, adoração, e são realizadas pregações e palestras, tudo isso em retiros. Nos encontros que eles fazem anualmente ou trimestralmente, ou nos retiros que eles fazem. E são realizadas pregações e palestras também nesses retiros. A renovação carismática católica considera como bem maior para a vida do ser humano a Eucaristia. Nunca esqueçam isso. A Eucaristia. O que é a Eucaristia? Que é o sacramento da qual está a presença real de Jesus Cristo. Na Santa Missa está a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Existe também no movimento uma forte devoção à Santíssima Virgem Maria, de quem se busca a intercessão junto a Jesus, e também como modelo de entrega, esperança e confiança no Deus Criador. E o que a CNBB pensa de tudo isso? A CNBB, em seu documento de número 53, oferece recomendações disciplinando certas práticas místicas no contexto da renovação cristã carismática. Exemplo de recomendação disciplinando essas práticas: o conhecido repouso do Espírito Santo, entre aspas. Repouso do Espírito Santo, que são desmaios das pessoas nos momentos de oração. As pessoas desmaiam, mas elas permanecem conscientes. Elas desmaiam, mas permanecem conscientes de tudo que acontece ao seu redor. Também sobre as preocupações exageradas que os carismáticos têm com os demônios, ou com o demônio. Outra recomendação da CNBB: falar em línguas. Eles não devem incentivar tal prática constantemente. E se falar em língua? E se falar, tem que ter um intérprete. O documento da CNBB também menciona aspectos positivos do movimento carismático. Muitos aspectos positivos que daria até um outro vídeo se eu fosse abordar aqui. A beata Helena Guerra, vamos falar dessa beata. Helena Guerra é considerada padroeira e intercessora da renovação carismática católica e foi nomeada pelo Papa João XXIII como apóstola do Espírito Santo nos tempos modernos. Apóstola do Espírito Santo nos tempos modernos. Tudo começou quando a beata Helena Guerra viu a necessidade da igreja e, movida de profunda oração, ela escreveu diversas cartas ao Papa Leão XIII. A beata escrevia diversas cartas ao Papa Leão XIII, pedindo que o século XX fosse consagrado ao Divino Espírito Santo e que fosse invocado um novo Pentecostes sobre a face da terra. Com isso, resultou em 3 cartas apostólicas importantíssimas para a Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira carta: Provide Matris Caritate, de 5 de maio de 1895. A segunda carta: Divinum Illud Munus, de 9 de maio de 1897. E a terceira é Ad Foventum in Christiano Popula, de 1902. Essas 3 cartas foram importantes para a igreja. Outro evento fundamental para o surgimento da renovação carismática católica foi o Concílio Vaticano II. Vocês sabiam? O Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, terminado com o Papa Paulo VI, que visava uma renovação espiritual da igreja no mundo, adornamento, que já foi falado no outro vídeo. Vários papas deram seu apoio à renovação carismática católica. Um exímio exemplo foi o Papa João Paulo II. Lembra do Papa João Paulo II? Que aos 30 de maio de 2004, nunca esqueça essa data, 30 de maio de 2004,
na solenidade de Pentecoste, proclamou: longa vida aos carismáticos. Não podemos esquecer que o atual Papa Francisco, Papa Bergoglio, também deu seu apoio ao movimento carismático. Esse vídeo que eu procurei sintetizar, porque daria mais vídeos, para vocês entenderem um pouco sobre o movimento da renovação carismática. Eu espero que vocês gostaram.